Abra sua Bíblia lá no livro de Atos. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu aproveito para cumprimentar o presbítero Ronaldo e a Rita pelo nascimento da sua netinha. Semana passada eu não estava aqui, então cumprimento eles a partir daqui. Que Deus abençoe muito, dê um abraço neles. Nasceu a Beatriz, não é verdade? Linda princesa, resposta de oração. Irmãos, eu estou pregando aqui livro da Bíblia. Então qual é o próximo texto que eu vou pregar? Atos quanto? Vamos ver? Igreja ligada, vamos lá? Atos 4. Semana passada eu não estava aqui porque preguei no aniversário da igreja presbiteriana de Moema. Uma belíssima, uma jovem igreja que funciona num auditório muito bonito. Eu não estava viajando. Alguns me perguntaram, reverendo, estava viajando? Não, eu estava pregando a palavra de São Paulo mesmo. Atos capítulo 4, nós vamos ouvir o 7º sermão da série. Para quem está chegando hoje, eu estou expondo todo o livro de Atos na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Está ali o Flávio, que foi papai também agora, né? Cadê a esposa? Está aí, Flávio? Camila está aí, Deus abençoe, parabéns, viu, Flávio? Deus te abençoe, parabéns, louvado seja Deus. Atos capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 23, assim diz a palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, vocês vão ler comigo essa oração? Todos comigo vão ler até o versículo de número 30. Se eles oraram unânimes, nós vamos ler unânimes também. Vamos lá. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Agora lerei eu só até o 34, irmãos. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade. Pai, fala o nosso coração, exalta teu nome, ó Pai, exalta o nome de Jesus na pregação desta manhã, que o teu povo tenha um encontro vivo e pessoal contigo, ó Deus, e que o que lemos nesse texto, Deus, apesar do desafio da distância cultural, do desafio do tempo, que as bênçãos que o Senhor derramou sobre a igreja de Jerusalém se vejam presentes aqui na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Abençoa o teu povo, fortalece a nossa fé, nos renova, faz de nós uma bênção nessa cidade, nesse tempo, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos e irmãs. Celular no modo avião, para evitar a tentação do WhatsApp, do Face, do Instagram. Irmãos, que mensagem esse texto traz para nós? Ao olhar para essa igreja, amados irmãos, eu vejo aqui uma igreja exponencial,
E o meu sincero desejo é que a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo seja como essa igreja, uma igreja exponencial. Você sabe, amado irmão, que o exponente é um número sobre o qual uma potência é elevada. E talvez você pegue no meu pé literalmente: pastor, se ela fosse uma igreja exponencial, ela ia ter que ter 14.400 membros, porque 120 vezes 120 é 14.400. Mas não seja tão literalista, meu irmão. A igreja passou de 120 para 5.000 membros. Uma igreja que passa de 120 para 5.000 membros num momento tão rápido é uma igreja exponencial. E ao olhar para o texto, nós aprendemos que uma igreja exponencial é uma igreja de oração. Uma igreja exponencial é uma igreja de oração. E essa igreja de oração, amados irmãos, faz uma oração que reconhece quem é Deus, uma oração que clama a bênção e a intervenção de Deus, e uma oração que recebe resposta. Vocês se lembram, amados irmãos, que no domingo passado à noite, quem aqui esteve, eu preguei sobre os apóstolos presos, amados irmãos, sendo libertos e saindo animados porque estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho de Jesus. E agora então eles se juntam com os irmãos e unânimes, eles levantam a voz a Deus e dizem: Tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio da boca de Davi, nosso pai teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade gentios, gente de Israel, com Herodes e Pôncio Pilatos, para fazer tudo aquilo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Essa igreja de oração reconhece que Deus é o Deus soberano, soberano criador de todas as coisas. Ele fez o céu e a terra, soberano cumpridor da sua palavra. No Salmo 2, Deus tinha profetizado por boca de Davi o que aconteceu em Jerusalém. Os gentios iam se unir contra os judeus e se levantar contra o ungido do Senhor, Jesus. E Pedro está dizendo, a igreja está dizendo quando ora aqui, que isso se cumpriu. Deus é o soberano criador de todas as coisas, é o soberano que cumpre a sua palavra. Ele é o soberano que cumpre os seus decretos, porque o texto diz que ele faz tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Irmãos, essa turma que era calvinista mesmo antes de Calvino existir, então é um anacronismo chamá-los de calvinistas. Eles são cristãos de fato, como a Bíblia diz, porque eles creem que tudo o que acontece no mundo, nada foge ao decreto soberano de Deus. Nem sequer um fio de cabelo caiu da minha cabeça sem a permissão do Deus eterno. Eu tenho que ser o careca mais agradecido da terra, porque Cristo está no controle de todas as coisas. Ele é o soberano Deus. Eles reconhecem que Deus é o soberano Criador, é o soberano que cumpre todas as suas promessas, é o soberano, querido amigo e irmão, que cumpre todos os seus decretos. Mas além de reconhecer quem é Deus, essa igreja que é exponencial, porque é a igreja de oração, ela clama. E se fosse você, talvez você ia orar assim: Deus, mata meus inimigos, Senhor. Senhor, olha esses miseráveis aqui, nós estamos pregando a palavra e eles estão tentando acabar com a nossa vida. Mas eles são mais piedosos do que os crentes da época da pós-modernidade. Eles dizem assim: Senhor, olha para as ameaças deles aí. Senhor, o Senhor está vendo eles gritando aí, brigando, o Senhor sabe o que o Senhor faz com eles. Eles não perdem pena nenhuma. O Senhor fala assim: Senhor, olha para o que eles estão falando. E aí, irmãos, eles oram para nos deixar perplexos por intrepidez. E concede-nos com toda a intrepidez que anunciemos a tua palavra. Concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Irmãos, eles estão sendo perseguidos. Alguns já estão sendo açoitados. Daqui a pouco Estevão será morto. E eles, no lugar de pedir Deus, acabam com a perseguição e a dificuldade. Eles falam: Senhor, nos enche de coragem, fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança, para que nós preguemos com denodo, com coragem, com desenvoltura a tua palavra. Meus amados irmãos, que Deus nos permita orar assim nos dias de dificuldade. Mas eles, ao clamar, amados irmãos, além de entregar os inimigos das mãos de Deus e orar por intrepidez, eles oram pela intervenção sobrenatural de Deus. Eles dizem: enquanto estendes a mão para fazeres prodígios, curas e sinais por intermédio do nome do teu santo servo Jesus.
Irmãos, eles não fazem uma fila assim, Pedro com lenço suado, vai passando lenço em cada um assim, não, ó, carimbando cada um com lenço. Você não vê Pedro fazendo isso. Eles oram para que Deus faça os sinais. Deus pode curar ainda hoje, irmãos, sim. Milagres ainda acontecem. Deus pode fazer tudo, mas quem faz é Deus. Não é você nem sou eu. Nós temos que orar para que Deus intervenha. Não é errado orar pela intervenção de Deus. Mas ninguém pode querer sair tomando o lugar de Deus, porque só Deus é que realiza milagres. Nenhum homem tem poder de realizá-los. E aí então, irmãos, depois de orarem por esse clamor, esse povo que é uma igreja exponencial, porque é uma igreja de oração, reconhece quem é Deus, clama a intervenção de Deus, por coragem, eles recebem a resposta de sua oração. Versículo de número 31, vamos ler todos juntos o que diz o texto? Tendo eles orado, vamos lá todos comigo, 1, 2, 3. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Você ora desse jeito, meu irmão? Ou quando as coisas acontecem do jeito que você não quer, você sai murmurando, sai chutando todas as pedras da rua e diz: será que Deus me ama mesmo? Será que Deus se preocupa comigo? Como é que Ele permite que esse tipo de coisa aconteça na minha vida? Os membros exponenciais de uma igreja exponencial são membros de oração. E eles reconhecem que ainda que as coisas não aconteçam do jeito que a gente quer, Deus continua no controle de todas as coisas. E o Deus que está no controle de todas as coisas é bom. Ele deu Cristo por nós. Ele vai cumprir os seus decretos. Ele vai cumprir a sua palavra. Ele controla toda a criação. Quem de nós, irmãos, é capaz de reagir como Jó? Você se lembra, Jó perdeu num só dia seus 11.500 animais. Jó perdeu seus 10 primeiros filhos num acidente, num dia só. E foi capaz de dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E depois, amados irmãos, quando Satanás aumenta a aposta, e Deus deixa Satanás tocar no corpo de Jó, e Jó, amados irmãos, fica purulento, cancerígeno, irmão, da coronilha da cabeça até a ponta do dedão do pé, passando anos por essa enfermidade. A mulher de Jó não aguenta mais, fala: basta, Jó, para com essa história de ser crente. Esse negócio não está dando certo para você, rapaz. Amaldiçoa a Deus e morre. E Jó responde: sua doida, temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Você é capaz de reconhecer que o soberano que deu Cristo na cruz está no controle dessa situação difícil que você está enfrentando, e Ele te ama muito? Nessa situação difícil que você está enfrentando, pelo que você está clamando, o Senhor pega meus inimigos e arrebenta a cabeça deles contra a parede, é isso que você está pedindo? Você está dizendo: Deus, por favor, eu não entendo nada disso, mas abre os céus e desce e me enche com o Espírito Santo. Senhor, me dá oportunidade para pregar o Evangelho. Faz quanto tempo que você não pede a Deus a oportunidade para falar de Jesus para alguém? Você tem orado pelos seus colegas de trabalho? Você tem orado pelos seus vizinhos do bairro? Você tem orado pelos coleguinhas dos seus filhos do colégio? Você tem se aproximado desses pais para que estabeleça um relacionamento e fale de Cristo Jesus para essas pessoas? Peça hoje ao Senhor: Senhor, me enche de coragem. Você é um missionário, meu irmão. Meu irmão, você, minha irmã, é uma testemunha. Nós estamos aqui para cumprir a missão e para anunciar a este mundo o amor de Deus pelo pecador, que deu Cristo na cruz para nos salvar. E se nós não falamos de Jesus, irmãos, nós não estamos cumprindo a nossa missão. Então, se nós queremos ser uma igreja exponencial, nós temos que orar, irmãos, para que Deus nos dê almas, para que Deus nos dê almas. Eu falei para vocês daquele casal que está ali atrás, o Felipe e a Milena. Tive a alegria de conhecê-los em 2008. Eles eram batistas, depois viraram presbiterianos, né? Mas naquela época que eles chegaram lá na nossa igreja, nós orávamos pelo pessoal lá em Brasília, do prédio da frente. E eu falava: Senhor, me dá os teus eleitos desse prédio. E a igreja comprou, amados irmãos, a visão, e orava. E Deus, amados irmãos, em 2 primeiros anos me deu a bênção de
receber mais de 15 pessoas que moravam nos prédios da frente da igreja. Eu quero fazer uma proposta para a Unida. Deus colocou um prédio aqui atrás da gente. Nós vamos passar batido? Quero desafiar você. Ore comigo, Senhor, dá-nos as pessoas que moram nesse prédio. Tem outro prédio aqui na frente, Senhor. Nós já oramos, o Senhor já mandou a Carminha, já mandou a Vivi, né? Senhor, mas nós queremos mais. Elas já são uma bênção, mas nós queremos mais ainda. Mas não só, amados irmãos, pela nossa vizinhança, nós rogamos ao Senhor que nos abençoe para que nós sejamos agentes de mudança nesse lugar da cidade de São Paulo. E nós temos orado ao Senhor para que ganhemos pessoas em toda essa cidade, nos lugares em que moramos, para começarmos novos grupos familiares e trazermos essas pessoas para adorarem conosco aqui em nossa igreja. Porque nossa igreja é uma igreja da cidade inteira. Nós precisamos orar, irmãos, por um avivamento, por salvação de almas, e temos que dizer assim: Senhor, me enche de coragem. O Senhor vai usar você, meu irmão. O Senhor quer usar você, meu irmão. Que Deus nos abençoe e nos ensine a orar direito, amém? E que Deus nos dê a bênção de ver a sua resposta. A minha oração, já pensou se acontecesse isso aqui, o que aconteceu lá? No final da oração, o Espírito Santo veio, tomou conta, encheu, e eles saíram todos pregando a palavra de Deus. Que isso aconteça no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Que Deus faça de você um cristão mais intrépido, mais corajoso, que faça a diferença para a glória e honra do nome de Jesus. Uma igreja exponencial é uma igreja de oração. Quero convidar você, vem orar conosco. Quinta-feira tem oração na igreja. Sábado às 7 horas da manhã tem oração na igreja. Meio-dia, todo dia tem gente orando na igreja. Oh, meu irmão, se você não pode estar em nenhum dia durante a semana e consegue estar no sábado, venha. Se não, meu irmão, vamos criar um grupo no WhatsApp para orarmos, mas vamos invocar a Deus de um jeito ou de outro. Vamos clamar a bênção de Deus, e nós veremos Deus abrir os céus e derramar sobre nós bênção sem medida. Uma igreja exponencial, uma igreja de oração. Que Deus faça de nossa igreja cada vez mais uma igreja de oração, em nome de Jesus, amém. Você é um cristão exponencial, um cristão contagiante, como disse Bill Hybels. Que Deus faça de nós cristãos contagiantes numa igreja exponencial. Mas uma igreja exponencial, além de ser uma igreja de oração, é uma igreja unida. Uma igreja exponencial é uma igreja unida. Uma igreja exponencial é uma igreja unida. Você nunca vai esquecer esse ponto. Versículo de número 24, quando eles oraram, o texto diz assim: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Uma igreja unida é uma igreja que ora em unanimidade. E porque ela é unida e ora em unanimidade, amado irmão, então essa igreja tem um coração e uma alma. O versículo 32 diz que da multidão dos que creram, era um coração e uma alma. Como é que 5.000 pessoas têm um coração e uma alma só, irmão? 5.120 pessoas. Aquele povo se amava de verdade, irmão. Aquele povo estava unido a Deus e eles levavam a sério o evangelho. Eles cuidavam uns dos outros, eles davam testemunho, eles tinham tudo em comum, amados amigos e irmãos. E nós precisamos, amados irmãos, também nos amarmos uns aos outros. O que eles tinham em comum eram seus bens e suas coisas, diz o texto, está certo? O texto diz aqui claramente, amados irmãos, que ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Então, se o irmão tinha uma carroça, o outro ia para a igreja, ele botava todo mundo dentro da carroça, todo mundo ia para a igreja junto, certo? Se o irmão tinha uma casa boa, com um grande pátio, ele chamava todo mundo para almoçar na casa dele, fazia um culto, e eles desfrutavam daquela mansão para a glória e honra do nome de Jesus. Veja bem, amado irmão, que não há um decreto dos apóstolos para que isso aconteça. Isso é fruto da ação do Espírito no meio do povo. Mas o povo vive em unidade, o povo se ama, o povo se cuida. E se nós queremos ser uma igreja exponencial, irmãos, nós temos que ser uma igreja unida. Preste atenção, se as pessoas chegam da rua aqui e entram na igreja e sentem que são abraçadas e veem que nós nos amamos e que nós abrimos espaço para que elas sejam incluídas, amados irmãos, elas vão ficar. Agora, se as pessoas entram aqui e aí elas vêm falando: eu não gosto de fulano, olha a cara de ciclano, olha a atitude de Beltrano, você acha que elas vão querer ficar aqui? Elas vão falar: esse povo doido não sabe nem cuidar um do outro, o que nós vamos fazer no meio dessa igreja? Nós temos irmãos que viveram em unidade. Esse negócio da unidade é tão importante que Jesus orou por isso, por mim e por você.
Lá em João 17, 20 e 21, ele diz assim: não rogo somente por estes, mas por aqueles que vão crer em mim, por intermédio da palavra destes, para que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, quando as pessoas do mundo nos veem tratando os nossos irmãos com amor, com cuidado, com carinho, com oração, com piedade, o mundo carece de amor, o mundo carece de cuidado, o mundo carece dessa unidade, e o mundo é seduzido por esse amor que vem só de Cristo Jesus. É por isso que nós temos então, irmãos, que amar os nossos irmãos. O Senhor Jesus disse que um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Ano passado, pregando um sermão aqui, eu citei uma frase do teólogo luterano Philip Melanchthon. Quero repeti-la. É importante que a igreja não se esqueça dela. Melanchthon dizia: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; em todas as coisas, caridade. Nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; em todas as coisas, caridade. Vou repetir comigo a frase, todo mundo, vamos lá? Nas coisas essenciais, unidade; nas coisas não essenciais, liberdade; em todas as coisas, caridade. Na fé, na palavra de Deus, na teologia, na doutrina, não abrimos mão nem um centímetro. Unidade, do Evangelho, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Um gosta de cantar hino, o outro gosta de cantar cântico, e aí? Nós vamos apedrejar porque o irmão canta diferente de nós? Não. A Bíblia nos dá essa liberdade. Em todas as coisas, amor. Ainda que eu não goste, ou não seja o meu estilo, o que o meu irmão faz, todos nós temos que nos tratar com doçura e com amor, porque Cristo morreu por nós, Cristo morreu pelo nosso irmão. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque quando a gente se levanta e fala mal de alguém que está na igreja conosco, nós estamos falando mal de alguém que tem a imagem de Deus, e isso já é o problema, porque foi Deus quem o fez. Mas quando eu falo mal de um cristão, isso é pior ainda, porque ele é nova criatura e é filhinho amado de Deus, eleito do Senhor. Se alguém fala mal dos meus filhos, querido, e eles não estão errados, eu não vou gostar de jeito nenhum. E com Deus é do mesmo jeito. Então que nós tenhamos, amados irmãos, amor pelos nossos irmãos, que nós oremos pelos nossos irmãos. Eu quero desafiar você, se você está em conflito com algum irmão, ora essa semana e peça a Deus direção para poder pegar o telefone e ligar para ele, chamá-la, ou sua irmã, chamá-la para tomar um café. Ou se a situação está muito complicada, manda um WhatsApp para ela e fala assim: ó, eu oro pela sua vida, nós não estamos tão próximos agora, mas eu peço ao Senhor que derrame sobre você bênção sem medida. Irmão, não existe coração tão duro que o Senhor não possa quebrá-lo. O Senhor pode transformar, que a nossa igreja seja uma igreja cada dia mais amorosa, em nome de Jesus. Amém! Amém. Eu estou louvando a Deus. Tem algumas pessoas que chegaram aqui que já estão dizendo que eu estou ouvindo que ficaram aqui por causa do abraço que receberam. Tem gente que quando eu mando um abraçar não gosta, fecha a cara. Mas se o irmão está ficando por causa do abraço, glória a Deus! Se o abraço está segurando a alma aqui, louvado seja o Senhor. Nós vamos abraçar. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus faça de nós uma igreja unida em nome de Jesus. Amém! Você é um crente contagiante, membro de uma igreja exponencial? Uma igreja exponencial, uma igreja de oração, uma igreja unida, irmãos, mas uma igreja proclamadora. Uma igreja exponencial é uma igreja proclamadora. Versículo 33, eu vou ler uma vez, a igreja segunda vez. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Leia para mim o versículo, 1, 2, 3, podem ler. Que pregação maravilhosa! Já parou para pensar, ouvir o sermão dos apóstolos? Quais são as características dessa pregação? Grande poder. Você vem aqui, irmão, ouve um sermão, a palavra pregada, o seu coração esquenta. Eu louvo a Deus por isso. Mas aqui o texto diz que eles pregavam com grande poder. A unção de Deus era perceptível no sermão deles.
Você olhava para aqueles homens e via que eles eram homens iletrados. Eles não sentaram num banco de um seminário como eu tive a oportunidade de sentar, mas quando eles falavam, amados irmãos, o poder do Espírito Santo de Deus, a brisa da graça de Deus vinha sobre o povo de Deus. Eles pregavam com unção do Espírito Santo. E eu tenho orado para que nessa igreja cada sermão seja caracterizado com grande poder, uma mensagem ungida. Mas a mensagem deles, amados irmãos, era uma mensagem testificadora. Com grande poder os apóstolos davam testemunho. O que o texto está ensinando? Eu não posso pregar algo que eu não vivo. Eu não posso pregar uma mensagem que não mudou minha vida. Uma testemunha é alguém que presenciou um fato. Esses homens caminharam com Jesus 3 anos. Eles viram sua morte, eles viram sua ressurreição, eles receberam o Espírito Santo. Como disse Pedro no capítulo anterior, nesse mesmo capítulo ao Sinédrio, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A nossa pregação cristã, irmãos, é testemunho. É testemunho de como Deus usou a Bíblia para mudar o nosso coração. É testemunho de como nós ouvimos a palavra e Jesus se levantou e se mostrou como Salvador, e nós cremos nele, e fomos justificados, e fomos selados com o Espírito Santo, e fomos adotados pelo Pai, e a nossa vida foi mudada. A nossa pregação, irmãos, tem que ser pregação para a mente, mas tem que ser pregação experiencial, porque a palavra mudou a nossa vida, ela transformou o nosso coração. Nós não vamos convencer ninguém, amados irmãos, se nós não temos o coração transformado. Nós não poderemos pregar com paixão se nós não meditamos e não entendemos o tamanho da salvação que recebemos. Só pode pregar um testemunho, amado irmão, quem é testemunha da obra, da graça de Deus em sua vida. É por isso que Spurgeon, ensinando aos seus alunos, dizia que antes de pregar, eles tinham que se certificar se eles eram verdadeiramente convertidos. Porque se eles não fossem convertidos, eles não pregariam o Evangelho com paixão. E a vida deles não seria instrumento para mudar a vida de ninguém. Você é convertido, irmão? Você tem Jesus no coração? Agora, se você tem Jesus no coração e entende o tamanho da salvação que você recebeu, você vai sair testificando ao mundo que Deus amou o seu povo, que deu Cristo para pagar na cruz nossos pecados, que Ele ressuscitou, e que quem crê nele tem vida eterna, tem justificação, tem adoção, tem reconciliação, tem comunhão eterna com o Pai. Que Deus transforme o seu coração e que a sua pregação seja testemunho em nome de Jesus. Eu tenho orado, irmãos, pela vida de vocês, para que Deus haja na vida de vocês, para que vocês vejam a mão do Senhor agindo na vida de vocês todos os dias, para que vocês testifiquem a todos das grandes bênçãos que Deus tem derramado sobre vocês. Que vocês sejam testemunhas vivas em nome de Jesus. Amém. Mas essa pregação, irmãos, além de ser ungida e testificadora, ela é vitoriosa. O Senhor deles morreu, mas não ficou na tumba. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor deles morreu, sim. O mar da ira de Deus bateu forte contra ele quando amarrado naquela cruz. Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E quando gritou: está consumado, se rasgou o véu do santuário, ele entregou o Espírito. E todos ficaram perplexos, porque a terra até tremeu naquele dia. Mas quando os discípulos pensavam que estava tudo acabado, a Bíblia nos conta a história que no terceiro dia, amados irmãos, no início da manhã, o anjo do céu baixou, a pedra rolou, o Espírito a Cristo ressuscitou, a morte ele derrotou, a vitória o Senhor nos legou. Jesus Cristo, Rei da Glória, já ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Você não prega um Cristo numa cruz, você não prega um Jesus pobrezinho, você não prega um Cristo que o seu pregador vai dizer para você: dá uma chance para Jesus. O seu Senhor tem toda a autoridade nos céus e na terra, Ele domina sobre tudo. Você prega o Rei da Glória, então pregue com coragem, porque a sua mensagem é a mensagem de vitória, é a mensagem da vitória de Deus contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. Cristo ressuscitou, você é vitorioso, meu irmão. Seja uma bênção em nome de Jesus, amém.
E o texto diz que abundante graça havia sobre eles. Irmãos, quando os apóstolos pregavam, o povo se sentia abençoado. Isso é um grande desafio, irmãos. Eu fui professor de homilética. Deus me deu a bênção até de escrever um livro em espanhol sobre como pregar, durante 18 anos. E eu acredito sinceramente, amado irmão, que entediar pessoas com a pregação da palavra de Deus é pecado. Se um pregador vem à igreja e o sermão dele é tão tedioso que antes dele ler o texto você já está dormindo, ele está pecando. Porque a Bíblia não é um livro tedioso. A Bíblia é uma palavra viva de Deus. Eu me lembro, amados irmãos, do menino que foi ouvir um sermão com o avô, e aí o pastor estava pregando e o avô do menino dormindo, que até roncou na igreja. Aí o pastor virou: menino, acorda seu avô aí. Ele falou: acorda o senhor, reverendo, foi o senhor que fez ele dormir. Misericórdia, irmão. Quer dormir? Aqui não é lugar não. Dormir é outro lugar, aqui é lugar de ficar vivo, acordado, ouvir a pregação da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que você possa vir aqui e dizer: eu vou ser alimentado nesse domingo, vou ver Cristo Jesus, e que você traga muitas pessoas, para que a graça de Deus seja sobre a sua vida e sobre a vida de muitos, e que você fora daqui testifique a palavra, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Uma igreja exponencial é uma igreja de oração, é uma igreja unida, é uma igreja testificadora, mas em último lugar, ela é uma igreja generosa. Uma igreja exponencial é uma igreja generosa. Nós vamos ler aqui o final do texto. Eu lerei o versículo 34, a igreja 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Vocês o 35. Irmãos, eu fico maravilhado com isso daqui. Não aconteceu uma reunião do conselho dos apóstolos, e eles reuniram o conselho e falaram assim: vamos determinar que a partir de agora, cada um vai vender uma casa e dar para o irmão da igreja. Ou se a casa do irmão é grande demais, ele tem que pegar outra família e botar dentro da casa dele. Não acontece isso aqui. Não é recomendação bíblica de que isso aconteça. O que acontece aqui é um mover do Espírito Santo. É por isso que generosidade não é algo imposto, não é algo que eu posso determinar que você faça. Eu posso até pregar para que a igreja aprenda a ser generosa, mas a generosidade só é real quando ela é espontânea, quando ela brota da alma e do coração. E o texto diz claramente aqui, amados irmãos, que nenhum necessitado há naquela igreja. Por quê? Porque o irmão tem uma fazenda e vê os irmãos com dificuldade, ele vai: estou vendendo a fazenda. E aí, irmãos, há um costume que acontece naqueles dias, não era obrigado a dar tudo, mas a igreja começou isso, o cara vai lá, vende a fazenda dele, o jovem ou o senhor de idade, e aí ele vai dar toda a oferta aos pés dos apóstolos. E aí o texto diz que alguns tinham terras e outros que tinham casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, tudo, davam oferta para a igreja, depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. É só o Espírito Santo, irmão, para fazer isso no coração das pessoas. Era algo voluntário, mas era uma generosidade que é fruto de entender que ninguém pode ser tão generoso quanto Deus, que deu por nós aquilo que Ele tinha de melhor. Viu? Até o vidro me ajuda. Se você dorme aqui, você tem que acordar. Entendeu? Até a janela me ajuda. Preste atenção aqui. Quem entendeu o tamanho da generosidade de Deus, o tamanho da salvação que recebeu, não pode ser mesquinho, não pode ser egoísta, não pode ser miserável, mas vai ter um coração generoso. Amados irmãos, eu li um provérbio essa semana que diz que quem abençoa o pobre é o Senhor empresta, e o Senhor vai lhe dar a paga do que fez. Que bênção maravilhosa. Nós temos que ter um coração generoso, irmãos. Nós estamos num dos santuários mais belos de São Paulo, antigo. Nossa igreja vai fazer 120 anos no próximo ano. Em 1822, em 1922 foi inaugurado o nosso templo. Então em 2022, esse templo vai fazer
100 anos de inauguração. Quantas pessoas já passaram por aqui? Que bom estar aqui, ver a luz passar por esses vitrais e adorar a Deus com gratidão por esse lugar. Mas para que essa igreja continue viva, amados irmãos, além de sustentar nossos pastores, nós temos que sustentar nossos músicos. Nós cuidamos dos funcionários que aqui trabalham. Nós mandamos ofertas para missionários que estão longe do Brasil. Nós estamos plantando uma igreja em Calcaia do Alto e agora uma nova igreja em Guarulhos. Nós temos seminaristas, mais de 8 missionários. Irmãos, a igreja se sustenta com recursos. E é claro que todos nós sabemos que a Bíblia ensina que dízimo é obrigação nossa. A Bíblia diz que quem não dá o dízimo é ladrão e está roubando de Deus. Que não é inteligente não dar o dízimo. Mas além de dízimos, e é disso aqui que o nosso texto fala, nós devemos ter um coração generoso. E oferta não é algo que o pastor determine o quanto você tem que dar, é algo voluntário, é algo que sai do seu coração. E você pode dar uma oferta para a reforma do templo, louvado seja Deus. Você pode dar uma oferta para abençoar o missionário. Você pode dar uma oferta para ajudar irmãos necessitados, ofertas dirigidas. O nosso Deus, irmãos, não é o dinheiro. Isso é uma das grandes bênçãos que o cristianismo trouxe para o mundo. O mundo adora o Deus dinheiro, mamon, mas o dinheiro não é mais o nosso Deus. Nós não somos escravos do nosso dinheiro, nós somos senhores do nosso dinheiro. Como dizia Calvino, nós devemos usar o nosso dinheiro para dar uma boa condição para a nossa família. Nós trabalhamos para cuidar da nossa família, dar a ela um bom passar. Mas nós usamos o nosso dinheiro para sustentar a igreja e a obra de Deus. E nós usamos o nosso dinheiro para abençoar os necessitados, para que haja menos pobreza no mundo. Isso é fé reformada. Você é generoso? Irmãos, nessa caminhada pastoral eu já tenho visto algumas coisas. E alguns fatos que têm me impressionado é ver alguns jovens cristãos que têm consciência da graça de Deus, da salvação que receberam e do sustento de Deus na vida deles, de boa condição, que quando eles recebem o seu primeiro salário, isso já me aconteceu 3 vezes. Pastor, eu quero dar o salário todo de oferta. Uma vez eu vi uma jovem que pegou o seu salário e deu todo de oferta para a igreja, primeiro salário. Eu falei, minha filha, você vai ficar sem nada? Ela, não, eu quero dar de oferta à igreja por gratidão a Deus. Outra vez vi outro jovem, amado irmão, que deu todo o salário para o missionário. Outra vez vi outro jovem que esse tinha família com dificuldade, mas ele sentiu no seu coração constrangido por Deus para ofertar a Deus todo o seu salário, e ele procurou saber de uma família pobre, numa favela, na cidade em que ele morava, e aquela família estava necessitada. Imagine para o pai daquela família, alguém entrando na sala de casa, o jovem falou assim, Deus me mandou aqui para te dar esse dinheiro, e botou 2 salários mínimos na mesa daquele pai de família, que começou a chorar, irmão. Deus existe, mulher, louvado seja Deus. Nós somos instrumentos de Deus para sermos generosos, para abençoar a igreja, para abençoar missões, para abençoar os que necessitam. Uma igreja exponencial é generosa, ela investe no reino, ela quer ver a plantação de novas igrejas, ela quer abençoar o mundo. Que Deus faça com que nós não idolatremos o nosso dinheiro, amém, igreja? Que nós sejamos amorosos e generosos, para a glória e honra do nome de Jesus. Ao ouvir essa mensagem, eu quero perguntar a você: você é um cristão contagiante? Você é um crente exponencial? Você é alguém que busca a Deus em oração? Você luta pela unidade da igreja de Cristo Jesus? Você testifica o Evangelho? Você entende que tudo que você tem é do Senhor e você cuida bem da sua família, dá uma boa condição aos seus, mas investe no reino para a glória de Deus? Igreja presbiteriana não é a igreja que fica pedindo seu dinheiro, não, irmão. Quem sustenta essa igreja é Deus, mas ela ensina a verdade para você. Você é um cristão contagiante, irmãos. Para que a igreja seja exponencial, os seus membros têm que ser contagiantes e exponenciais. Eu quero desafiar você hoje a pedir a Deus: Senhor, muda a minha vida de oração. Eu quero ter uma séria vida de oração. Peça a Deus: Senhor, me ajude a amar a igreja, a amar os meus irmãos e ser uma bênção nesse tempo. Senhor, em nome de Jesus, usa-me para ganhar almas, para a glória e honra do teu santo nome. Senhor, usa a minha vida, meus recursos, tudo que tenho, tudo que sou, para a glória de Deus, para ver a igreja crescendo, para ser uma bênção, em nome de Jesus. Que Deus faça de você um cristão contagiante.
Que Deus faça de você um verdadeiro missionário. Que Deus faça de você um crente exponencial. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.